E agora, mistura homogênea gás-gás. Na mistura homogênea gás-gás, nós temos a liquefação fracionada. Muito cuidado com esse processo, porque para você separar, Alexandre, nos hospitais tem oxigênio, um tubo de oxigênio, né? Nitrogênio, oxigênio líquido, nitrogênio líquido. Como é que eles obtêm? O oxigênio puro, o nitrogênio puro. No ar atmosférico aqui é só o que tem. 78% do ar que eu estou respirando é nitrogênio. 21% é oxigênio. 1% são outros gases. Então, é fácil obter nitrogênio e oxigênio, porque já está no ar atmosférico, eu tenho que separar. Como é que eu faço? Eu liquefaço. Eu tenho que aumentar a pressão e diminuir a temperatura para que esses gases que estão no ar atmosférico se tornem líquidos. Então, primeiro processo, liquefação. Diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Aí fica nitrogênio líquido, oxigênio líquido e algum outro gás que esteja aí no ar atmosférico limpo e seco, né? Porque a gente geralmente filtra esse ar para não ter poeira. Depois que ele é filtrado, ele é liquefeito, liquefação. Aí agora que eu tenho oxigênio líquido, nitrogênio líquido, o que é que eu faço, pessoal? Para separar uma mistura homogênea de líquidos, eu quero obter o oxigênio, o nitrogênio, uma destilação fracionada. Que aí eu aqueço, evaporo o primeiro líquido, condensa, separa. Evapora o segundo líquido, condensa, separa. Então, para separar misturas homogêneas de gases, você tem que liquefação, e depois fazer uma destilação fracionada. Esses dois processos podem ser juntos num nome só. Liquefação seguida de uma destilação fracionada recebe o nome de quê? Liquefação fracionada. Ok? Então, a mistura de gases passa por um processo de liquefação e depois por uma destilação fracionada. Na prova pode vir liquefação seguida de destilação fracionada. Na prova pode vir apenas liquefação fracionada. Você já está atento para isso. Então, a aplicação desse processo consiste na separação do nitrogênio e do oxigênio do atmosférico, que é vendido aí por empresas, principalmente para hospitais, né? Então, o ar tem que ser liquefeito. Depois que o ar é liquefeito, a mistura líquida vai ser destilada. Destilação fracionada. O primeiro componente a ser obtido é o gás nitrogênio. Por quê? Porque ele é o que tem o menor ponto de ebulição. Ele entra em ebulição em menos 195,8 graus Celsius. Então, o nitrogênio é o primeiro que entra em ebulição, condensa e você separa. Aquece um pouquinho mais, aí depois vem o oxigênio, que tem o maior ponto de ebulição, menos 183 graus Celsius. O nitrogênio é menos 195,8, o oxigênio menos 183 graus Celsius. Nós estamos nos aproximando de zero, né? Veja que o ponto de ebulição deles é negativo. Aí o oxigênio a menos 183 graus Celsius entra em ebulição, condensa e você separa. Então, para separar misturas homogêneas de líquidos, é uma liquefação seguida de uma destilação fracionada, também chamada de liquefação fracionada. A liquefação fracionada é um jeito de separar as misturas homogêneas de gases que se parecem iguais, por exemplo, o ar que respiramos. Basicamente, devemos resfriar a mistura, transformando cada gás em líquido em uma determinada temperatura. Como podemos ver na imagem a seguir, o primeiro elemento a ser conseguido é o nitrogênio, pois tem o menor ponto de ebulição, entrando no processo quando chega a menos 196 graus Celsius. E o oxigênio é o último, pois apresenta maior ponto de ebulição, se tornando líquido apenas quando alcança menos 183 graus Celsius.